Oi pessoal, tudo bem? Bom, como a Cristi mencionou, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte mais acadêmica e científica relacionada com o produto final de vocês. Tá? É claro que alguns desses tópicos, né, a gente já falou durante as aulas, né, de metodologia científica, mas a ideia aqui é mais dar algumas dicas, né, de como tornar esse processo, né, de acompanhamento, né, do produto final um processo mais fácil. Tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre conteúdo, sobre formato e sobre a interação com o comitê. Tá? Então, começando com o conteúdo, a gente tem que lembrar que no trabalho de mestrado é fundamental que a gente tenha uma pergunta clara, né, bem objetiva, né, e com um escopo bem delimitado, né, de modo que a gente consiga responder essa pergunta no tempo do mestrado, né, que agora vocês têm cerca de 1 ano para responder a essa pergunta, tá bom? Então, isso é fundamental porque não necessariamente, né, como a gente viu também nas aulas, a gente necessita de uma hipótese, mas a gente necessariamente precisa de uma boa pergunta para ser respondida. É claro que essa pergunta, né, ela vai ser elaborada também junto com o comitê de orientação de vocês, né? Então, as pessoas, né, que tanto do IP quanto pessoas possivelmente, né, que venham de fora também, né, que façam parte do comitê, vão ajudar nessa elaboração. Isso é fundamental porque é isso que vai direcionar, né, todo o estudo que vocês vão ter daqui para frente. Né? Então, se tiverem coleta de dados, vai direcionar a coleta de dados, vai direcionar as leituras que vocês vão fazer. Né? Então, por isso é fundamental para que a gente tenha um resultado, né, que seja expressivo e que cause impacto lá na frente, a gente tem que ter essa boa pergunta bem elaborada, tá bom? Bom, e é claro que para a gente ter essa pergunta, né, bem clara também, a gente precisa do nosso embasamento, né? E lembrando que, apesar de ser um mestrado profissional, aqui a ideia é a gente se basear, né, na ciência para a gente conseguir responder essas perguntas. Então a gente precisa beber dessa fonte, né? A gente precisa ir lá na literatura científica, procurar os principais autores, os principais trabalhos relacionados com a área de atuação que vocês querem explorar. Tá bom? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com serviços ecossistêmicos, eu quero trabalhar com educação ambiental, eu quero trabalhar com economia ecológica. Então é fundamental que a gente vá buscar referências que realmente sejam importantes dessas áreas, né? Então é importante que, por exemplo, no momento em que lá na frente, né, quando vocês forem defender, e alguém perguntar, bom, quais são os 10 principais trabalhos, né, que impactaram, né, a ciência ou impactaram a aplicação, né, nessa área, nesse campo de atuação. É importante que vocês tenham isso na ponta da língua, tá? Ou então, quais são os principais autores, né, que escreveram sobre esses assuntos. Isso é fundamental, então, vocês buscarem essas informações na literatura. E é claro que, né, vocês vão utilizar as ferramentas, né, que a gente já passou para vocês também, né, como, por exemplo, o Google Acadêmico. Vocês podem usar a base de dados da CAPES, né, lembrando que lá vocês encontram, né, várias bases de dados, né, que você podem fazer pesquisa, como por exemplo a Web of Science. Tem o Mendeley também, né, que pode ser bastante utilizado, né, nesse processo de entrada de dados, mas ele, lembrando que a partir do momento que você faz um cadastro, ele começa a te sugerir informações e referências relacionadas com aqueles trabalhos que você está colocando nessa base de dados. Tem o ResearchGate também, né, que vocês podem se cadastrar, né, e começarem também a interagir com outros pesquisadores, né, que atuam nessas áreas também. Tá bom? Então tem uma grande quantidade de formas que vocês podem fazer esse levantamento na literatura. E é claro que vocês, a pergunta, né, que vocês vão responder, ela vai estar totalmente relacionada com essas perguntas que vocês, com essa base de dados que vocês vão levantar. Bom, e além disso, né, tem a parte de metodologia, né, a partir do momento então que você tem as perguntas bem estabelecidas, a gente precisa de uma forma, né, de conseguir responder essa pergunta, né, que aí entram as metodologias que vão ser selecionadas.
novamente, né, claro que o comitê vai ajudar a vocês a encontrarem essa metodologia, mas também, né, toda essa busca da literatura também vai auxiliar, né, para vocês verificarem quais são aquelas metodologias que são mais comumente utilizadas, né, em trabalhos semelhantes aos que vocês querem fazer. Tá? Porque tudo isso vai dar mais robustez, né, e maior segurança também se vocês utilizarem uma metodologia que é bem aceita, né, tanto na comunidade científica quanto nas aplicações, né, relacionadas com os temas que vocês querem trabalhar. Bom, outro ponto, né, é a questão do formato, né? Então, apesar da ESCAS, né, ter um template, né, que a gente está passando aqui para vocês também, mais para vocês terem uma orientação inicial, né, de como colocar o trabalho de vocês. No entanto, a gente não exige um padrão específico, né, nem de citação, nem, né, do formato. Então, na verdade, vocês têm uma liberdade bem grande de selecionar que formato vocês querem, porque isso, claro, vai depender muito do conteúdo também, né, de que tipo de pergunta vocês querem responder também. Então, por exemplo, pode ser num formato de artigo, pode ser no formato de livro, pode ser no formato de cartilhas, de guias, manuais, tá? Então, conforme foi mencionado também anteriormente, vocês podem observar, né, todos os trabalhos que já foram defendidos, né, por ex-alunos da ESCAS. Vocês encontram tudo isso lá no site da ESCAS também. Vocês podem dar uma olhada nesses diferentes formatos. Mas, como eu mencionei, não existe um formato específico. No entanto, né, a partir do momento em que você adota um padrão, o importante é vocês seguirem aquele padrão para que facilite, né, a leitura do seu trabalho por outras pessoas, tá? E aí, de novo, né, é importante a gente trabalhar com algumas ferramentas, né, que a gente viu também ao longo das disciplinas, né? Então, por exemplo, o Mendeley, né, é uma ferramenta que é super prática, né, super fácil de ser utilizada e que ajuda muito nesse processo de padronização do trabalho de vocês, né? Porque é aquela questão de você colocar uma citação e você ter certeza de que aquela citação ela está na lista de referências, né? Então, com o Mendeley você faz isso muito facilmente. É claro que eu estou falando do Mendeley porque a gente viu, né, o Mendeley na disciplina, mas vocês poderiam utilizar também outros programas, né, outros aplicativos que tenham a mesma função, né? Então isso não tem problema. O importante é utilizar desse tipo de tecnologia, porque isso facilita muito para que o seu trabalho ele fique mais bem padronizado e fique mais fácil para ler, né, depois que ele estiver pronto. Bom, pessoal, e por último, né, em relação ao comitê, eu acho que a Cristi já falou bastante, né, sobre a importância dessa interação, né, que vocês vão ter com o comitê de vocês, mas eu só queria ressaltar também que além, né, de manter constantemente, né, esse contato com o seu comitê, é importante também pensar em estratégias de como vai acontecer essa comunicação, né? Então, além, né, de e-mails, de conversas através de Zoom, o Google Meet e assim por diante, é importante também, por exemplo, se criar um drive, né, numa nuvem, pode ser no Google Drive, pode ser no Dropbox, no OneDrive, né, onde vocês possam colocar, né, o avanço do trabalho de vocês, e os professores, né, que vão fazer parte do comitê de vocês, eles tenham acesso a essa base, né, porque assim fica mais fácil essa comunicação, tá? Eu vou colocar aqui também, né, disponível no Canvas, um modelo, né, que eu normalmente utilizo com os meus orientados, tá? Então, vocês vão ver que é um sistema de pastas, né? Eu coloquei até, onde tem a parte dos manuscritos, eu coloquei até alguns nomes, né, de arquivos, né, para facilitar também essa conversa com o comitê, tá bom? Onde tem o nome do arquivo, tem o nome do aluno, tem a data, né?
porque essa organização vai facilitar com que você tenha um controle melhor das versões, né? Porque muitas vezes, né, quando a gente está escrevendo um trabalho, a gente acaba fazendo versão 1, versão 2, versão 3, né? Então, se isso está bem organizado numa pasta, num Drive, por exemplo, isso fica muito mais fácil, né, das pessoas acompanharem, né? Então, por isso eu sugiro fortemente, né, que seja feita algo desse tipo, né, para facilitar essa conversa entre o aluno e o comitê, tá bom? Inclusive, por exemplo, né, se é criada uma pasta de referências, né, então todas aquelas referências que vocês estão levantando, vocês podem colocar naquela pasta. O professor de vocês os professores, né, podem olhar, né, quais referências estão lá, inclusive inserir novas referências, né, caso eles achem que tem algumas referências que possam complementar aqueles assuntos que estão sendo tratados ali, tá bom? Então isso também pode facilitar bastante todo esse processo. E além disso, né, a gente já tinha passado para vocês também a matriz lógica, né? Então essa matriz lógica ela pode ficar dentro dessa pasta também, onde os professores podem acompanhar continuamente, né, os avanços que vão sendo feitos relacionados com o trabalho de vocês, porque vocês podem ter essa matriz lógica no começo, né, para delinear, né, como que vai ser o trabalho, mas conforme vocês vão trabalhando no produto final de vocês, vocês podem ir acrescentando também tudo aquilo que vocês acham que é relevante, né, incorporar nesse trabalho também, tá bom? Bom, pessoal, mas era isso, né? Eram algumas dicas que eu queria dar para vocês. É claro que a gente vai estar o tempo inteiro em contato, né? Então, sempre que vocês tiverem dúvida em relação, por exemplo, a análise de estatísticas, delineamento experimental, a gente pode continuar, né, trocando essas informações, tá bom? Bom, mas desejo para vocês um bom trabalho, né, para todo mundo, e tudo que precisar a gente está à disposição, tá joia? Um abraço, até mais.